Isso, nós estamos hoje, pela grande bondade e misericórdia de Deus, na nossa terceira aula da matéria Síntese do Novo Testamento. Essa é a terceira aula da nossa matéria Síntese do Novo Testamento. Hoje é quarta-feira, 27 de março de 2024, quarta-feira, 27 de março de 2024. Esta é a turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Vamos à correção já dos exercícios, né, que já deixamos passar algumas 2 semanas. Então, eu convido a vocês a irmos lá no finalzinho da apostila e vamos corrigir os exercícios os que deixamos, não é? Acredito que eu deixei a questão até da número. Eu não sei se eu deixei a gente corrigir todos eles. Acredito que sim, as 25 questões, ou a metade. Alguém me lembra, Kleber? Nós vamos corrigir tudo ou a metade? Vamos lá. Nós ia corrigir a metade na semana retrasada, acho que a irmã Angélica faltou, aí eu deixei Ok, para corrigir tudo até a outra, até a 25. certo. Então vamos corrigir, mesmo que já tenhamos corrigido, vamos só fazer um repasso, né, uma revisão e até o finalzinho na 25. E na próxima aula, então, nós corrigimos a outro bloco, que é pequenininho, né? São 20 questões. Então vamos fazer um repasso total agora. Número 1, Mateus, também chamado, qual é a alternativa correta? A. 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 Coletor de impostos para o Império Romano. Número 1, letra A. Número 2, segundo Lucas 5, 27 e 28, Mateus, ao ser chamado por Jesus, qual a letra? A. A também, estamos só no A. A, amém. A de amém, estamos no A. Número 3, o Evangelho de Mateus. Qual a alternativa correta? A. B. Letra B. B. Irmã Isabel fez o gol. A irmã Angélica ficou um pouquinho para trás. Letra B. B. Possui mais de 50 vezes a expressão reino dos céus. Eu acho que eu 3, interpretei errado. interpretou errado. Acontece, irmã Eu Angélica. pensei assim de 50 vezes, esqueci do mais 50 vezes. Mais de 50 vezes. Na verdade, 55 vezes. Então, número 3, letra B. Número 4, dos muitos milagres registrados em Marcos, qual a letra? A. A, de novo, 8 deles provam o poder de Jesus sobre as enfermidades. Só estamos agarrados para a letra A. Interessante, né? O amém aqui está batendo forte. Número 5, Evangelho de Lucas, qual a letra? A também. A A. também. Meu Deus, a gente não sai do A, estamos tudo agarrados no A. É uma vida de Cristo como a viram as testemunhas oculares. 5A. Número 6. O propósito principal de João é inspirar a fé em Jesus Cristo como D. Filho de Deus. Filho de Deus. Aqui, cuidado. Aqui muita gente se engana. Número 7. João registra quantos milagres de Cristo? 7. Letra B. 8. B, 8. Isso aqui dá para enganar. São 8. Muita gente pensa que são 7. Vai pelo número da perfeição, mas é o número 8. 8 milagres de Cristo. Qual que é Número 8. contar então, pastor? 7, letra B. 7B. 8 milagres. 7, letra B, 8 milagres. Número 8. O autor de Atos é Lucas, o médico amado. O livro é, em certo sentido, uma continuação do Evangelho de Lucas. Qual é a letra correta? A. 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 Foi destinado a Teófilo. Número 9. A carta aos Romanos, qual a letra? Também A. A. Também é, mas estamos agarradinho com a letra A. Tem como tema principal o plano da salvação. Número 10. O dom gratuito de Deus requer a crucificação da corrupta natureza humana e D. D de dado. D. Parabéns, irmã Isabel. D. Nenhuma resposta acima é verdadeira. Isso aqui é uma pegadinha, né? Para você chamar a atenção do aluno para ler bem detalhadamente. Então, número 10, letra D.
11, na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala principalmente com a letra D. D D. também, seu próprio ministério. 12, Gálatas tem como tema principal qual a letra? A. A defesa da doutrina da justificação pela fé. Número 13, a carta de Paulo aos Filipenses, qual a letra? D. Letra D. D. D de dado, perfeito. Ressalta a vitória e o gozo do crente em todas as circunstâncias. 14, primeira aos Tessalonicenses, qual a letra correta? A. B. A. Aparece B, né? Parece, mas não é a A. Trata especialmente no conflito entre a carne e o espírito. Não é a B, porque a B se aplicaria a Filipenses. A Epístola a Filipenses é uma das cartas mais pessoais de Paulo, então não é correto letra B, senão a letra A. 15. Segunda Timóteo talvez tenha sido escrita em Roma entre os anos 65 e 67 depois de Cristo. Esta carta, letra B. B de bola. B de bola, perfeito. Revela o fim da carreira de Paulo. B. 16. O Evangelho de Marcos é. Essa aqui é fácil. D. D. D de novo, de dado, o mais curto de todos os evangelhos. 17 e 18, super fáceis. 17. O Evangelho de Marcos registra qual a letra? A. A. Letra B. B de novo. Irmã Isabel tá igual a jogadora de basquete, mandando a bola na rede, só entrando. Parabéns, irmã Isabel. Irmã Isabel hoje está na unção do basquetebol. 17, letra B. 19, milagres de Jesus. 18, Colossos, a cuja igreja Paulo escreveu uma carta, letra B. 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 Uma cidade da Ásia Menor. B, de bola. 18. 19. A carta aos Colossenses pode ser dividida em quantas partes? D. Letra D. D de dado, em 6 partes. Perfeito. Número 20. O tema principal da segunda epístola de João é A. A. Um discurso sobre a verdade e o erro. 21. Aqui é o tema de terceira João. Podem corrigir, então, eu digitei errado. Então, o tema de terceira João envolve 3 personagens. Qual é a letra? C. C. Gaio, Diótrefes e Demétrio. 21, letra C. 22. O motivo da carta de Judas é qual a letra? 22. Letra B. Letra B. B de bola, exortar acerca da defesa da fé. 23, o livro de Apocalipse foi escrito possivelmente em Patmos, ilha que fica, letra Letra C. C. C de casa, na costa ocidental da Ásia Menor. 24, de acordo com a opinião tradicional, Apocalipse foi escrito com a letra A. Letra A. perto do ano 96 depois de Cristo. Finalmente, para fechar, 25, marque a sentença errada, que é errada. Qual é a errada aqui? A letra B. Como? Como? A letra B. A letra B, Esmirna, a igreja rica, mas verdadeiramente pobre, que enfrenta um período de perseguição. Na verdade, a igreja rica era Pérgamo, né? A igreja rica que tinha o trono de Satanás. Então vamos lá, recapitulando só se alguém perdeu o bonde ou o carro. 1, letra A. 1, 2, letra A. 3, B. 4 e 5, letra A. 6, D. 7, B.
8 e 9, A. 10 e 11, B. 12, A. 13, B. 14, A. 15, B. 16, D. 17 e 18, B de bola. 19, D de dado. 20, A de amém. 21, C de casa. 22, B de bola. 23, C de casa. 24, A de amém. E 25, B de bola. Conferido tudo aí? Conferido, maravilha. Próxima aula, então, nós vamos corrigir o último bloco. Coloque entre as chaves um X para certo e um O para falso. Vamos corrigir todas as 20 questões. Esta prova vai ser molinho igual a Maria Mole, igual a marshmallow. Se o aluno não conseguir acima de 90 nessa prova, tem negócio errado. Mais fácil que vai ser essa prova, impossível. Aí eu vou dar o resultado das duas matérias juntas, tá? Daqui ficou anterior junto com essa. Eu prefiro já fazer o combinado, combo 2 por 1. Perfeito? Vamos continuar então na nossa matéria. Página 16. O Evangelho de João. Página 16. Nossa apostila. Evangelho de João. Isto. Vamos lá a este evangelho que ele é o mais diferenciado de todos os evangelhos. O evangelho de João é consideravelmente diferente dos sinóticos em sua comparação e estilo. Tem um conteúdo rico e é teologicamente profundo, o que o tornou o evangelho mais comentado de todos os tempos, considerado de muita profundeza devocional, espiritual e teológica. Era o evangelho preferido de Lutero. É inegável, de qualquer modo, que o estilo literário, bem como a teologia deste evangelho, é bem diversa dos demais, principalmente no que diz respeito à sua assim chamada autocristologia. Escreveu o escritor evangélico A.T. Robinson. O teste do tempo deu ao quarto evangelho a supremacia entre todos os livros do mundo. Se o evangelho de Lucas é o mais bonito, o evangelho de João é supremo em sua altura e profundidade e alcance do pensamento. A imagem de Cristo apresentada aqui é única e conquistou a mente e o coração da humanidade. Vamos lá, vamos fazer aqui uma recapitulação. O que nós entendemos por evangelhos sinóticos? Vamos lá. Qualquer um de vocês três pode me dar uma definição rápida e rasteira, curta, porém em cima do alvo. Evangelhos sinóticos. Por que esse nome? Ou o que quer dizer evangelhos sinóticos? Que eles são semelhantes. São semelhantes entre si. E o significado da palavra sinótico? Alguém se lembra? Inspirado pelo Espírito Santo. Não, aí seria canônico. Ah, sim. Aí seria canônico, aí seria a definição do que é canônico. Então, irmã Isabel está lá no canônico, está no cânon, né? Então ela fez uma pequena voltinha, bem interessante, irmã Isabel. Eu gostei dessa sua mudança de posição, diferente. Mas não é exatamente isso, não. Significado da palavra sinótico. Espírito Santo. Peraí, passo voltando aqui para me anotar. Canônico quer dizer inspirado pelo Espírito Santo. Canônico é inspirado ou autorizado pelo Espírito Santo. Foram os livros, né, que nós temos na nossa Bíblia, os 66 livros. Quando eu falo canônico, eu falo de inspirado ou autorizado, que não é o significado de sinótico. Qual o significado? É muito fácil, nós já falamos disso um pouquinho lá atrás.
É parecido. Então, parecida, mesma história, né? Mesmo Mas tem tema. não, esse seria o resultado, mas o significado exato vocês ainda não estão conseguindo dar. Mas o resultado é esse mesmo. Parecido, mesmas narrativas, mesmas histórias, semelhante, mas eu quero o significado literal de sinótico. Ninguém consegue. Visão conjunta. Visão conjunta. Se quiserem anotar em algum lugar, interessante, né? Para não esquecerem. Visão conjunta. Cujo resultado é que há semelhanças enormes entre os três. Uma narrativa, uma história muito parecidas, nada que ver com o Evangelho de João, que tem um conteúdo completamente exclusivo. Vamos lá. O autor deste evangelho, sem dúvida, João, né? Mas interessante isso aqui, ó. O evangelho não declara o nome do autor, mas dá o seu pseudônimo. Pseudônimo quer dizer um nome falso, ou um nome que não corresponde à verdade, ou à realidade. O discípulo a quem Jesus amava. Isso aparece várias vezes, né? Em João 13, 23, 19, 26, 20, verso 2, 21, 7 e 20, foi quem escreveu o Evangelho. Mas a gente não tem dúvida que se trate de João. Por quê? Porque ele foi uma testemunha ocular, está lá em João 14, era pescador judeu, João 21, 2, fazia parte do grupo dos 12 discípulos, tomou parte na última ceia e reinclinou-se ao peito de Jesus. João 13, 23, 25. Foi o único presente na crucificação. E a ele Jesus confiou o cuidado de sua mãe. João 19, 26. Correu até o túmulo vazio, juntamente com Pedro, João 22, 8. Então, diante dessas evidências internas, compreendem? Desses registros internos, embora dentro do próprio Evangelho de João, você nunca vai encontrar. Eu, João, fui autor desse evangelho. Você não vai encontrar isso, de jeito nenhum. Mas as evidências nas provas que acabamos de apresentar, tudo reclina-se, né? Tudo volta-se para quem? Para a pessoa de João. As informações acima, como acabamos de falar, nos apontam que o apóstolo João foi o seu autor. Os pais da igreja confirmam esta informação. Irineu, Policarpo, João. Na verdade, Irineu e Policarpo foram discípulos do apóstolo João. João era irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu, de acordo com Mateus 1, 19 e 20. Também conhecido como filho do trovão. Qual outro nome que os filhos do trovão tinham na Bíblia? Só para aumentar um pontinho de vocês, tá? Para dar um bônus de 75. Se vocês já leram, vão ler, né? Além do nome Filhos do Trovão, a Bíblia traz um outro título para eles, que é o nome judeu deles. Filhos do Trovão seria o significado do sobrenome, mas a Bíblia traz o sobrenome deles. Filho de Alfeu, não, né? Não, eles eram filhos de Zebedeu, mas eles, o nome Filhos do Trovão é o significado do sobrenome deles, o nome de família. Ah, lembro não, pastor. Nenhum de vocês estão lembradinhos? Boanerges. Ih, nunca aí que não. Tá na Bíblia. Ai, Boanerges. tem 1 milhão de... Nunca leram? Vamos lá no texto da Bíblia Sagrada. Isso aqui é interessante. Vocês têm que... Boanerges. Vamos lá. 3:17. Marcos, capítulo 3, verso 17. Qualquer um de vocês pode abrir o texto? Marcos, capítulo 3, versículo 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, a quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Isso, anote aí, não vai esquecer nunca. Esse tem que valer 100 pontos para dificuldade? Olha, se isso é dificuldade, minha irmã, não,
Eu falei para o seu esposo em uma aula que a senhora é a borbulha da aula da quarta-feira. O dia que a senhora falta, fica tudo estranho, fica tudo parado, quieto, né? A senhora, com todo respeito, por favor, a senhora é o sparkling water. A senhora é a água gasificada da aula da quarta-feira. Quando a irmã Angélica não está, gente, Concordo. com todo respeito, nada contra a irmã Isabel, nada contra o Cleber, mas o negócio fica diferente demais, fica quieto demais, graças a Deus. E Calma. olha, Fica igual um monólogo, né, pastor? isso, olha, irmã Isabel, eu estou quase dando ponto para a senhora. Dá, pastor, dá. Olha lá, ela gostou da ideia. Dou 40 para a senhora, pronto, para a senhora não ficar triste. Dou 40 Tá, pontinhos, obrigada. fica como um monólogo. Deixa aqui eu registrar 40 pontinhos para a irmã Isabel, pelo elogio que deu à nossa irmã Angélica. A ausência dela na aula realmente deixa isso aqui como um monólogo, né? Parece que só estou falando sozinho, ou nós estamos falando sozinhos, mas a irmã Angélica, né, tinha que É estar com a verdade. gente tinha que estar na turma da terça, né, para deixar o negócio mais efervescente. Gente, na turma da terça nós temos dois parecidos com a irmã Angélica. E ela, então, se entrasse, ia dar um negócio. Não, o negócio ia ficar bonito. A senhora, junto com esses três, olha, para dar aula, assim, ia ser uma benção, graças a Deus. Mas vamos lá, gente. Anota lá em Marcos 3,17. Procura não esquecer. Boanerges, filho do trovão. Mas vamos lá. Data da redação desse livro, provavelmente entre os anos 80 e 100 depois de Cristo, e o local provavelmente na cidade de Éfeso. O propósito deste evangelho, o autor deixa muito claro o seu propósito ao escrever. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Como este foi o último evangelho a ser escrito, seu autor não se preocupou em repetir histórias e fatos que os outros haviam narrado, mas completar a obra dando outra visão. Interessante, né? João já tinha uma noção que já existiam narrativas, não que a história já estava escrita, mas o evangelista João já tinha noção da narrativa que anteriormente havia sido feita por Mateus, olha que interessante, por Marcos e Lucas, embora, né, a redação desses três evangelhos estava em fase de conclusão, não estavam ainda 100% nos registros finais ou nos pergaminhos finais. Essa é a razão básica porque João decidiu não repetir nada do que foi falado anteriormente por Mateus, Marcos e Lucas. Ele seria definitivamente o evangelho da diferença. Como já falei, né, foi o último evangelho a ser escrito, então ele não dá, digamos, a preocupação, ele não se entrega à preocupação de repetir, mas para completar a obra dando uma visão. O objetivo de João era mostrar Jesus como Filho de Deus, o Criador encarnado e a sua essência divina. Existem três objetivos principais para João escrever o seu evangelho. Isso aqui é digno de nota. Primeiro, mostrar Jesus como Cristo e levar à fé. Vocês se lembram que o nome Cristo quer dizer o ungido, o Messias, na expressão hebraica. Fortalecer a fé dos cristãos perseguidos. Já estava havendo uma perseguição muito pesada ao cristianismo. Desde o governo de Nero, quando o apóstolo Paulo fora decapitado, a igreja estava sofrendo uma perseguição pesadíssima. E na época de João era o imperador Diocleciano e estava pesado ainda a perseguição. Então foi a terceira ou a segunda razão porque na redação deste evangelho, fortalecer a fé desses cristãos. E terceiro, combater heresias. Já estavam aí duas heresias pesadas, como o gnosticismo e o docetismo, como querendo negar
a natureza divina do Senhor Jesus. Características principais deste evangelho: simplicidade de linguagem. De todos os evangelhos, é o que traz a linguagem mais simples, mais fácil de compreensão. Segundo, ênfase na natureza divina de Jesus, ao invés da ética, né? Os 3 evangelhos anteriores trabalham muito em enfocar ética. Este não, este preocupa-se em enfatizar a natureza divina de Jesus. Terceiro, a paternidade espiritual de Deus. Dos 4 evangelhos, este é o evangelho que enfoca muito Deus como Pai, Pai celestial. Os últimos dias da vida de Jesus. Este evangelho dá detalhes dos últimos momentos ou dos últimos anos, ou dias, melhor dizendo, da vida do Senhor Jesus. E a ênfase no Espírito Santo, dada ao capítulo 14 e ao capítulo 16 do Evangelho de João. Outra característica desse evangelho, porque é o chamado livro dos diálogos. Nunca se lê tantos diálogos entre os 4 evangelhos como neste evangelho de João. Mais do que qualquer outro evangelho, João dá atenção aos diálogos íntimos e transformadores que Jesus teve com pessoas comuns e diferentes. Diálogo com Nicodemos, com a mulher samaritana, com os judeus na festa dos tabernáculos, com a mulher adúltera, com a parábola do bom pastor, instruções privadas aos discípulos, palavras de consolo e a oração intercessória, que está entre os capítulos 14 e 17, e o encontro com os discípulos no mar da Galileia, capítulo 21. Ele é também, esse evangelho, conhecido como o livro dos sinais. Olha que interessante, né? Este evangelho descreve apenas 7 milagres de Jesus, que ele chama de sinais. Os sinais apontam, então, para quem Jesus é. Número 1, as bodas de Caná, a cura do filho de um funcionário, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, caminhar sobre as águas, a cura do cego de nascença e o último milagre, o sinal, a ressurreição de Lázaro. Então, este definitivamente é o livro dos 7 sinais ou milagres. Também Pastor, então, faça. porque aqui na postilha o senhor falou que é 8 milagres, lá nas perguntinhas, e aqui fala que é 7. Na verdade, 8 seria um desdobramento de um desses milagres, não é? Que seria a questão da cura do filho de um funcionário, porque dentro do texto grego, eles estão como uma espécie de desdobramento, um seguindo do outro, embora sejam separados, certo? Mas alguns historiadores e analistas e escritores que comentam o Evangelho, eles decidem ficar com 7. Olhando a grosso modo, são 8. 8. Mas os analistas, os expertos no assunto, decidem colocar como 7. É um pouquinho polêmico, 7, 8, 7, 8. Então, de uma forma. O importante é que o milagre foi feito. Se foram 7 ou 8, é porque uns consideram um desdobramento do outro. Essa é a questão. Vai muito também da interpretação que se dá. No momento que existe uma sequência no texto, eles entendem como fosse um resultado, um desdobramento, uma sequência. Aí, dependendo da interpretação que você está, você vai vê-lo como de forma separada. Mas 7 ou 8, ficamos com as duas definições, 7 ou 8. É interessante, porque é um evangelho que traz essas diferenciações. É também chamado livro do testemunho. João relata 7 declarações poderosas sobre a identidade de Jesus feitas por pessoas que o perceberam como divino. Por exemplo, João Batista. O que João Batista fala de Jesus? Este é o Filho de Deus. André, o que ele fala de Jesus? Achamos o Messias, ou seja, o Cristo ungido. Nataniel, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pedro, tu és o Santo de Deus. Marta, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tomé, Senhor meu e Deus meu. João, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Percebam que de todas
estas definições sobre a pessoa de Jesus, sem dúvida, mais completa do próprio João. Não é que João identifica Jesus como o Cristo, como o ungido, o Messias e como Filho de Deus. As outras definições são, vamos dizer assim, um tanto separadas ou um tanto únicas, mas a de João é a mais completa. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A aplicação deste evangelho. Aprendemos que João foi transformado por Jesus de filho de trovão, porque ele só queria cair fogo do céu para consumir os inimigos de Jesus, né? Manda fogo do céu e consome todo esse grupão aí que está indo contra ti. Não, 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 mas Jesus não. Peraí, né? Não é assim que se ganha a batalha, que se ganha a briga. A briga é ganha por oração e por amor. Então ele foi transformado para o apóstolo do amor. E assim ele faz conosco ainda hoje. Jesus não deve ser recebido apenas como um homem iluminado, um sábio, um mestre de bondade. Ele é o Verbo de Deus, companheiro de Deus, Deus, criador e doador da vida. Ele é a luz que ilumina todo homem. Ele torna aqueles que o recebem filhos de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é quem mata a sede eternamente e faz de nós também fontes de água. Os versículos chaves deste evangelho. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20, e ler os versículos 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Também quero convidar vocês a abrirem no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24 e 25. São os últimos versículos deste Evangelho. João 21, 24 e 25. Diz lá esse texto: Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Claro, aí é usada uma figura de linguagem, de exagero, chamada hipérbole, mas preste atenção como João descreve que Jesus fez muito, muito, muito mais além do que nós lemos neste evangelho. Se nós lemos 7, 8 milagres, Jesus fez muito mais do que 7, do que 8 milagres, do que 10, do que 11. Não se dá um número preciso, mas a quantidade, pelo que João aqui neste texto nos apresenta, foi uma quantidade que, vamos dizer assim, perderíamos a conta se fossem descritas, detalhe por detalhe, os milagres e as obras do Senhor Jesus. Nem Mateus pôde fazer esse registro, nem Marcos, nem Lucas e muito ainda João. Embora em João vemos a divindade, não é, do Senhor Jesus Cristo. Pastor, Passando para com quantos anos João morreu? Eles têm uma base mais ou menos assim? em torno do ano 99 depois de Cristo, provavelmente com 105, 110 anos de idade, provavelmente, embora a Bíblia não registra, só Eusébio de Cesareia, no seu livro A História Eclesiástica, deixa algo no ar, que poderia ter sido entre 105 a 110 anos de idade, isso perto do ano 99 depois de Cristo. Na página 19, vamos à vida e ministério de Jesus.
O ponto central e o assunto mais importante de todos os fundamentos é a vida e a obra de Jesus. Tudo na vida de um discípulo deriva do conhecimento do relacionamento e do conhecimento que tem da pessoa de Jesus. O objetivo de Deus para nós como igreja é que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É o que nos fala em Efésios 4:13. Jesus disse que veio trazer uma verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Jesus não veio trazer simplesmente uma religião, nem uma filosofia, nem um conjunto de regras, como código de conduta. Jesus veio trazer ele mesmo. Ele é a ressurreição e a vida. Vamos passar a entender isso aqui, ó. As fontes sobre a vida de Jesus. Quando eu falo fontes, eu falo mais além do registro dos 4 evangelhos, sem dúvida, entendam isso. O registro dos 4 evangelhos é o registro mais fiável ou mais confiável que nós temos da vida e ministério de Jesus, mas não são os únicos. Vou repetir: os 4 evangelhos são os registros mais confiáveis da vida e ministério de Jesus. Porém, entretanto, todavia, contudo, sem embargo, não obstante, tem mais, tem muito mais. Então vamos conhecer as outras fontes. Testemunhas hostis. As testemunhas hostis são aquelas que registraram algo sobre a vida de Jesus, mas não eram os seus discípulos. A palavra hostil dá a entender que é inimigo, né? Opositor, oponente, não. Aqui nesse aspecto, a palavra hostil quer dizer que não foi discípulo ou que não teve relacionamento direto com a pessoa do Senhor Jesus. São várias as fontes antigas que fazem referência aos cristãos e um tal de Cristo. Apesar de alguns documentos serem críticos e até ofensivos, eles mostram a historicidade da fé cristã. Isso aqui procure anotar. Aqui foi um erro de digitação. Não é Fávio, é Flávio, de Flá, FL. Escritos por Flávio Joséfo, Tácito, Plínio Jovem, Suetônio, entre outros. Esses são historiadores importantes e confiáveis, que você pode ir lá no Google, você pode ir lá no Amazon e até mesmo adquirir livros desses historiadores. O mais importante aqui dessa listinha aqui é Flávio Joséfo, autor do livro chamado Antiguidades, que se converteu na famosa História dos Hebreus, né? Creio que vocês já ouviram falar deste livro, A História dos Hebreus, até acredito que alguns de vocês tenham. Este livro, ele é muito importante. Se tiverem um tempinho, caso vocês tenham esse livro, para folheá-lo, ele é muito importante porque ele recita, ele menciona fatos bíblicos comprovados pela história. O que escreveu Flávio Joséfo em Antiguidades, capítulo 18, verso 63? Olha só, fiz questão de colocar isso aqui, bem interessante. Neste momento havia um homem sábio chamado Jesus, e sua conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas pessoas entre os judeus e as outras nações se tornaram seus discípulos. Pilatos condenou-o para ser crucificado e morrer, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias após a sua crucificação e que ele estava vivo. Assim, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas relataram maravilhas. E a tribo dos cristãos, assim nomeada após ele, não desapareceu até hoje. Isso aqui é um relato de alguém que não foi cristão, que nunca foi cristão, de alguém que nunca conviveu com o Senhor Jesus, mas que testificou da sua existência. Temos os documentos apócrifos. Alguns documentos posteriores foram escritos contando uma versão diferente dos evangelhos. Isso aqui é interessante e digno de nota. Eles são conhecidos como apócrifos, que quer dizer escondidos, e foram rejeitados pelas igrejas desde muito cedo. Entre a razão de sua rejeição estavam os seus ensinos heréticos. A maioria
advinda do gnosticismo, ou então a razão básica que estes livros não foram aceitos pelos evangélicos ou pelas igrejas é por causa da sua influência oriunda, advinda, né, do gnosticismo, e a sua datação tardia, o 3º século em diante. Se fosse até primeira metade do 2º século depois de Cristo, ok, mas foi depois do 3º século. E aí fala da autoria, a validação apostólica e erros crassos em seu conteúdo, né? Eu tenho alguns livros apócrifos, eu tenho aqui na minha estante, na minha biblioteca, alguns livros apócrifos do Novo Testamento que falam da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como conteúdo histórico, ele é válido, mas como conteúdo doutrinário, não tem valor nenhum para nós, né, que consideramos a Bíblia como a palavra inspirada que traz edificação, crescimento e alimento espiritual. Tem os evangelhos canônicos. São os 4 evangelhos bíblicos que nós conhecemos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, registrados pelos apóstolos e seus companheiros, verdadeiras testemunhas oculares e considerados inspirados pela igreja. Aí é válido a gente bater na tecla da palavra canônico. Apesar de termos algumas informações em outras fontes, somente podemos considerar a Bíblia como fonte autoritativa da vida e ministério de Jesus. Então, eu bato até a tecla, né? Existem outras fontes que mencionam a vida e o ministério do Senhor Jesus. Algumas delas devem ser consideradas, né? Outras não. Mas a fonte mais correta, mais confiável, que contém maior autoridade, sem dúvida, é a Bíblia Sagrada. Vamos conhecer agora etapas da vida de Jesus. Acredito que a maioria de nós já conhecemos essas etapas, mas vamos entrar em alguns detalhes, como, por exemplo, o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que o nascimento de Jesus não foi percebido pelos religiosos da época, e só depois de sua morte, sua história foi recontada e escrita nos evangelhos. A data de seu nascimento dividiu a história em antes e depois de Cristo. Os 2 evangelhos que narram o nascimento de Jesus são Mateus, os capítulos 1 e 2, e Lucas, o capítulo 2. Enquanto Lucas narra de um ponto de vista mais histórico, com a visita dos pastores logo após o nascimento de Jesus, Mateus usa vários recursos simbólicos e proféticos, muito significativos para os judeus daquela época. Exemplo, a fuga para o Egito, a visita dos magos do Oriente e etc. Então, repito, Lucas apresenta o nascimento de Jesus mais sob uma óptica histórica. Já Mateus, uma óptica mais simbólica, mais profética, que isso que interessa aos leitores de Mateus, que são judeus, na sua grande maioria. Alguém já me perguntou, e o ano do nascimento do Senhor Jesus? Em torno do ano 4 antes de Cristo, em torno do ano 4. Então, a partir daí, quando chega no ano 4, o calendário muda, salta para 1 depois de Cristo. Nunca existiu um ano 0. Tá? Isso é importante deixar claro, não existiu o ano 0. Alguns dizem, não existiu o ano 0? Não. No 4 antes de Cristo, pula para o ano 1. Aí vem 1, 2, 3. Até o nascimento de Cristo, o calendário era decrescente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aí chegou em 4 anos. Interessante, não existiu o ano 3 antes de Cristo. Nem o ano 2, nem o ano 1. Parou no ano 4. Quando chegou no ano 4, o AC mudou a ficha para 1 depois de Cristo. 2, 3. Razão que quase no início do século XX se descobriu que nós temos uma diferença de 4 anos no nosso calendário. De fato, nós não estamos em 2024. Se fosse fazer a recontagem e a recomposição ou a atualização do nosso calendário, estaríamos de fato em 2028. Mas os espertos no assunto, os especialistas, decidiram ainda não fazer essa alteração para não provocar problemas
com os chamados relógios atômicos, que são os que regulam o horário de todo o planeta. Mas já tem um projeto na ONU e na União Europeia que em 2030, olha interessante isso aqui é até temática de escatologia. Não sei se vocês já ouviram falar da chamada Agenda 2030. Agenda 2030. Quando chegar um ano em 2030, eles estão pensando então mudar o calendário e jogar então para 2034. Mas esse é apenas um projeto. Se isso vai acontecer ou não, desconhecemos. Talvez sim, talvez não. Outro ponto que é motivo de até uma certa polêmica é a infância de Jesus. Não se sabe muito sobre a infância de Jesus, mas a Bíblia nos deixa algumas pistas interessantes sobre a sua vida, como os lugares onde morou. A Bíblia não informa o tempo preciso que Jesus ficou no Egito, mas sabemos que ele e os seus pais permaneceram ali pouco tempo, até a morte de Herodes, tendo retornado para Israel para viver normalmente na cidade de Nazaré, na Galileia, onde Maria e José já habitavam antes, segundo nos informa Lucas 1:2 e Mateus 2:23. Flávio Josefo acredita que foram 8 meses que Jesus, Maria e José estiveram no Egito. O outro historiador grego, Heródoto, acredita que tenha sido em torno de 1 ano e 2 meses, mas não temos por exatidão o tempo. Foi um tempo curto, sem dúvida, mas o tempo exato que Jesus e seus pais passaram ali no Egito não se sabe com exatidão. Um dos únicos eventos sobre a infância de Jesus ser relatado por Lucas quando estava com 12 anos e foi perdido pelos pais no templo em Jerusalém. Maria e José o encontram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com suas respostas. É o que nos narra Lucas 2, 46 e 47. Depois voltaram a Nazaré, onde o menino crescia e tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, a graça de Deus estava com ele, não é? O versículo, aqui está mostrando 39 e 40, mas nós cometemos aqui um erro de digitação. Acredito que é o capítulo 3, deixa eu conferir aqui. Na hora da digitação, nós cometemos um erro, deixa eu dar direitinho para vocês. Acredito que é o capítulo 2, 39, 40. É o 2, 39, 40. Aí tá 39 e 40, vocês colocam aí 2, 39 e 40. Foi o probleminha na digitação. Era um adolescente comum de sua época, crescendo fisicamente e intelectualmente, e ajudava seu pai, José, na carpintaria. É o que diz Marcos 6, 2, 3. Sem dúvida, Jesus, durante a sua infância, frequentou a sinagoga de Nazaré, com todos os meninos da sua época, os 2 ciclos básicos escolares, onde aprendeu a ler e escrever, mas não parece ter recebido o ensino superior dos próprios centros urbanos como Jerusalém. Por isso vemos judeus dizendo em João 7,15, como é que este é letrado, se não estudou? Jesus não permaneceu até o início do seu ministério público, quando contava com cerca de 30 anos de idade. Lucas 3, 23. A melhor resposta para essa questão, não é, que está aqui sendo levantada em João 7,15. Como é que este é letrado, se não estudou? Mas nós não podemos nos esquecer que entre os judeus naquela época, adquirir conhecimento e letra não era apenas nos centros de educação autorizados, não. Se podia ter uma chamada tutoria privada, tutoria particular. Era muitíssimo comum isso, ou se teria esse acompanhamento dentro das escolas de rabinos em Jerusalém, ou poderia o candidato ser mentoreado ou tendo a tutoria
de rabinos em particular. Acredita-se, então, uma das razões que Jesus estava ali conversando com os doutores da lei era, de uma certa forma, vamos usar essa expressão, negociando uma maneira de ele ser mentoriado ou ter a tutoria de algum rabino. Nenhum livro secular fala sobre essa possibilidade. Só Suetônio, né, o historiador romano, trabalha com a dedução que possivelmente Jesus foi mentoriado por 2 ou 3 rabinos, de forma particular, não dentro de uma sinagoga ou dentro de um centro educacional, como seria comum. E isso levou o tempo de 18 anos, porque o rabinato gerava em torno de 15 a 20 anos, caso fosse feito dentro de um centro educacional reconhecido e autorizado. Mas o tempo de 18 anos era normal quando havia a mentoria em casa, a mentoria pessoal, particular, de 2 ou até, no máximo, 3 rabinos. Daí se explica, além disto, o porquê que só Jesus aparece na história bíblica com 18 anos e depois volta a aparecer com 30 anos, ou seja, de 12 para 30, se você fizer a conta, dá exatamente 18 anos, que era o tempo da mentoria ou da tutoria privada ou particular que um candidato a rabino geralmente tinha. Se fosse feito numa escola autorizada, o espaço de tempo oscilaria entre 15 a 20 anos. É o que diz Jesus aqui. chegou a estudar no Egito, pastor? Não, não, não. O tempo foi curto, foi bastante curto. Então, toda a educação de Jesus definitivamente aconteceu em Israel. Ele não teve nenhum envolvimento, né, com a educação dele dentro do Egito, né? Jesus permaneceu ali, né, como já falamos, até o início do seu ministério público, quando contava com cerca de 30 anos de idade. 30 anos é a idade exata da formação de um rabino. Se quiser anotar, né? Nenhum rabino se formava com 29 ou com 31. Se formava exatamente com 30 anos de Com 30 idade. anos começava o ministério sacerdotal também, pastor? Em geral, sim. Em geral, sim. Segundo a história do Antigo Testamento, oscilava entre 30 a 35, não menos de 30 e também não mais, desculpe, não mais de 35, embora não há uma estipulação 100% bíblica. Não, interessante que é isso, não há uma regra bíblica, traz uma aproximação pelo que nós lemos e estudamos lá no Pentateuco, em particular no livro de Levítico. O ministério de Jesus. As datas de início e fim do ministério de Jesus são um pouco incertas. No entanto, podemos entender que Jesus exerceu seu ministério público por um período de 3 anos, entre os anos 27 a 30 depois de Cristo, aproximadamente. Alguns historiadores colocam 32, 33 DC. Eu fico com essa abordagem de 27 a 30. Tradicionalmente, esse espaço de tempo tem sido dividido em um ano de obscuridade, um ano de popularidade e um ano de rejeição. A obscuridade fala o quê? Que Jesus era um elemento, era um indivíduo anônimo para a grande maioria das pessoas, conhecido entre os seus discípulos, obviamente, mas um anônimo para a maioria da população. Esse foi o seu primeiro ano. O da popularidade, o próprio nome já diz, né? Bum, estourou o ministério de Jesus. Todo mundo conhecia Jesus, de cabo a rabo ali na Palestina. E o terceiro e último ano foi o mais difícil. Foi o ano da rejeição. Engraçado, né? Se você olhar com atenção essas 3 etapas, parece-se muito com coisas que acontecem na nossa vida espiritual e ministerial, né? Tem uma época da nossa vida que estamos, né, no total anonimato. Ninguém se importa conosco, ninguém sabe que existimos, ninguém sabe quem somos. Aí, de repente, dá na cabeça de Deus, de, por exemplo, colocar a irmã Angélica conhecida no planeta inteiro. Todo mundo conhece a irmã Angélica Bonjour, no planeta Terra inteiro, né? Pelo seu conhecimento bíblico, pela sua alegria, por A e por B razões. Aí passa um tempo, como é que é?
Eu recebo essa profecia. Amém. Mas também vai chegar aquele momento da rejeição, né? Que, que Sim. ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de ser colocado de lado, ninguém gosta de ser. Enfim. Mas isso é normal na vida do cristão. Se a gente parar para pensar, né? Tem aquele momento. Tem um pastor que fala assim, ó, se eu for rejeitado por falar a verdade, então que eu seja. Jesus o foi. O que sobra para nós? Somos melhores do que Jesus? Em nada. Seria uma pretensão, uma arrogância que nós não passássemos por um período da nossa vida no qual fôssemos rejeitados. Aliás, o cristão que não é rejeitado tem uma coisa errada na vida dele. Ele com certeza não está agradando ao coração de Deus, está agradando a ele mesmo ou agradando a outros. Mas quando lutamos para agradar o coração de Deus, é normal. Vai vir a rejeição. Machuca, dói, chateia a gente, claro, mas faz parte. Normal da Faz vida. parte. É o normal da vida cristã. É o total normal. Anormal é você, irmã, irmão, que nunca foi rejeitado. E geralmente essa rejeição vem do lado de dentro, ou seja, da igreja na qual congregamos. A gente sempre pensa, é um mundo que vai nos rejeitar. Normalmente já somos rejeitados pelo mundo. O normal nesse caso, entre aspas, é a rejeição no meio dos servos de Deus, no meio da igreja. Se não acontecer isso, então tem um negócio aí que não está batendo bem na sua vida, com todo respeito, né? Pelo menos é o que Jesus mesmo disse. Eu lembro que Jesus falou: se o servo não é maior do que o seu senhor, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. E aí? Se não te persegue, minha irmã, meu irmão, o negócio está esquisito, o negócio está errado. Vamos lá, então. Para ser profeta, tem que ter honra na pátria, não, hein? Não, é ruim. Pessoal, irmã Angélica e irmão Leandro começam a ser usados na ilha, vai todo mundo virar a cara para vocês, ao invés de dizer assim, ei, parabéns, nada disso. Vão virar a cara, vão rejeitar vocês, vão mandar pedrada. Aí vocês vão ter que sair da ilha, vão ter que ir para Boston, vão ter que ir para New Hampshire, vão ter que ir para Worcester. Aí sim, oh, glória a Deus, ei, Que tem vieram de demônio. longe. Olha lá, o Kleber, olha lá, o Kleber soltou até fogos, rapaz. Tô falando, isso é sério. Kleber tem mais saídas, né? As saídas que o Kleber tem são melhores que qualquer escada de incêndio. Gostei dessa, Kleber. Ficou filmado, os efeitos especiais. Se são vocês que têm esse luxo de fazer essa tecnologia, eu ainda não cheguei lá, não, gente. Ainda estou no caminho. Igualzinho um aluno da terça-feira, né? Estava tão feliz que começou a soltar balãozinho. Gente, eu não sei se é feito de onde vem. Começou a soltar balãozinho, pulei na sala de aula online. Falei, Jesus, eu que estou atrasado na tecnologia, né? Os camaradas estão soltando balãozinho e agora o Kleber soltando fogos de artifício. O que tem mais aí qual é a surpresa? Qual é a próxima? E, pastor, tem o meu professor da aula de inglês, ele vira cachorro, gato, vaca, cavalo. Tá repreendido, isso é espírito de encarnação. Chega! Ei, gente, eu fico no balãozinho e nos fogos. Vira cachorro, gato, esse negócio de reencarnação. Não é comigo, Aí não, você tá desculpa. falando lá e o animal tá batendo na boca lá. Tá repreendido, gente. Desculpa, eu sou da moda antiga. Virar cachorro, gato, não é comigo, não. Continuo sendo um. Deixa isso para os espíritas, com todo respeito. Vamos lá, obscuridade. O ano da obscuridade começou com o ministério anunciador de João Batista, com o batismo de Jesus por João e com a tentação de Jesus por Satanás. Prosseguiu quando ele chamou seus primeiros discípulos, quando realizou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho em Caná da Galileia, quando conversou à noite com Nicodemos, quando retornou a Galileia passando por Samaria e quando deu início à pregação intensiva e a operação de milagres por toda a Galileia. Isso aqui é importante analisar, não é? Que o período da obscuridade de Jesus foi marcado por fatos muito eletrizantes, muito em alta voltagem. Observa isso aqui, né? Começou Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Continua com o milagre das bodas de Caná, transformando a água em vinho. Depois conversa toda a noite com Nicodemos, quando retornou a Galiléia, aí passa por Samaria, aí dá início à pregação intensiva e à operação de milagres
por toda a Galiléia. Observa que o ministério de Jesus decide estabelecer seu quartel-general não na Judéia, mas na Galiléia. Olha que interessante. Judéia era a parte sul de Israel. A Galiléia era a parte norte. Anote isso. Na Galiléia se falava o aramaico. Na Judéia se falava o hebraico. Oh! Então Jesus costumeiramente falava mais em aramaico do que em hebraico? Sim, muito mais em aramaico do que em hebraico, porque a massa acudia a Jesus, procurava a Jesus aonde? Na Galileia, na região da Galileia, sobretudo naquela região chamada de Decápolis, região das 10 cidades. Lembrando também que a Galileia era uma região muito pobre e dominada pela cultura da pesca. Todo Galileu geralmente era dedicado à pesca, porque a região da Galileia estava nas proximidades do Mar da Galileia, que era a fonte de sustento, de amparo para as famílias, né? Uma vez que o Império Romano estava oprimindo a nação de Israel com altos impostos, obviamente, a forma mais prática de sobrevivência do povo era depender da pesca. Poderia depender da pesca do mar Mediterrâneo, com certeza, mas a pesca que dava mais resultados e rápidos era no mar da Galileia. Por isso que na época de Jesus a concentração das populações estava mais em torno do mar da Galileia ou na região da Galileia. Tinha gente que saía da Judéia para a Galileia, claro. É como, por exemplo, só um exemplo, tá? Digamos que ocorresse hoje um boom de trabalho, de empregos. Boom. Na América, o local que está dando mais trabalho seria a cidade de Nova York. Vamos fazer de conta. Tá que, de repente, entra o presidente Donald Trump e disse: você quer ganhar $60 a hora? Vá para Nova York. Imagina a loucura, né? De pessoas de Massachusetts, New Hampshire, Califórnia, Idaho, de todos os estados americanos se concentrando em cima de Nova York. Aí Nova York fica mais doida do que já é, né? Nova York hoje já está com 24, 25 milhões de habitantes. Se fosse esse o caso, né, Nova York estouraria por tanta gente, mas por causa da oferta de trabalho. É o que tinha na Galileia na época. Havia uma grande oferta de trabalho, mas tudo na base da pesca, né? Porque o Mar da Galileia era uma fonte muito rentosa. Então imagina gente da Galileia e pessoas também vindas da Judéia, mas o ministério de Jesus decidiu ficar mais ali, ó, concentrado na área da Galileia. Diz que, a princípio, ele foi um tanto anônimo, porque na Galileia ninguém dava importância. As pessoas eram, na sua grande maioria, pescadores, analfabetos, né? E usando o aramaico para piorar o assunto, porque ainda havia uma discriminação racial, étnica, por causa do aramaico. Lembram-se que os judeus não se comunicavam entre os samaritanos. Alguém se lembra? Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E uma das razões, por causa também do idioma. O aramaico era falado na Galiléia, então isso trazia um ódio à população, vamos dizer assim, religiosa judaica, em saber que a parte norte do seu país estava dominada pelo um idioma um pouco hostil. Eles não gostavam, mas que era mais fácil de se dominar do que o próprio hebraico. A segunda fase do ministério de Jesus é a popularidade. A pregação e realização de atos miraculosos teve prosseguimento durante o ano de popularidade, ante a presença de numerosas multidões e dos 12 discípulos. Sua popularidade atingiu o ponto culminante quando Jesus multiplicou os pães para 5.000 homens. Lembra-se que Jesus realizou 2 multiplicações de pães e peixes. Lembram-se disso, não? Duas. A que deu o maior número foi para 5.000 homens. A primeira não foi tanta, mas a segunda foi o boom. E essa segunda correu a fama de Jesus por toda a Judéia, por toda a Galiléia, pela região das 10 cidades, fez com que o ministério de Jesus se tornasse definitivamente alavancado, conhecidíssimo, mas dura pouco, né? Durou só um ano. No terceiro ano começa o quê? A rejeição. Quando Jesus recusou se tornar-se um rei, não é?
porque o povo começou a dar aquelas ideias. Não, Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Sim, ele veio para ser reconhecido como rei dos judeus, mas os judeus não queriam apenas um rei espiritual. Eles queriam um rei que fosse um líder político e militar. O apoio das massas, então, observando que Jesus não queria se sujeitar a esta visão, começou a diminuir e a perseguição religiosa a aumentar. Vê que coisa interessante, né? Digamos que o Kleber hoje, um exemplo, né? Kleber está bombando, pregando o evangelho. Jesus está usando o Kleber para curar, libertar, transformar. Daqui a pouco o povão perto do Kleber. Kleber, que nós queremos te fazer rei. E o Kleber sabe que ele não foi chamado para ser rei. Ele não foi chamado para assumir uma posição de político e muito menos de um militar. Aí o Kleber educadamente vai dizer: olha, o negócio é o seguinte, eu agradeço o prestígio, o apoio, mas não foi para isso que eu vim. Eu vim para ser um mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com Jesus. Eu vim para anunciar o reino de Deus. Quando o povo começou a observar que Jesus estava tirando o corpo fora em não assumir essa posição que a ele estavam alegando que ele estava, né? Que ele veio para tal, então o povo começou a rejeitá-lo. Virando a página. Evitando as multidões, Jesus concentrou os seus esforços a instruir em particular os seus 12 discípulos em uma área mais povoada por gentios. Olha a mudança de estratégia de Jesus, né? Jesus estava concentrado na Galileia e na Judéia. Aí você tem um mapa na mente, ó. Galileia está lá no norte, coladinho com o Mar da Galileia. Judéia está lá no sul, né? Onde está a cidade de Jerusalém. Mas onde estava Decápolis? Decápolis estava no norte, só que estava do lado direito da Galileia, tá? Está aqui o Mar da Galileia, em formato redondo, toda a região ao redor da Galileia, mas do lado direito da Galileia estava uma região de 10 cidades, mais povoada por gentios. Oh, que interessante! Então Jesus decide concentrar seu trabalho, seus esforços, seu ministério agora em Decápolis, exatamente para evitar maiores tumultos. Foi durante esse período que Pedro confessou o caráter messiânico de Jesus. Lembra-se disso? Vamos lá em Mateus capítulo 16, só para você se localizar no tempo e no espaço. Capítulo 16, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, se você pega um mapa e procura aonde se localizava Cesareia de Filipe, estava dentro da região das 10 cidades, ou seja, Decápolis. E interrogou seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? Quem era o filho do homem? Ele, Jesus. Que dizem os homens sobre a minha pessoa? Aí 14, eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. É o que dizia a maioria das pessoas sobre a pessoa de Jesus, ou seja, a opinião era muito variada entre o povão, né? O povão estava bem confuso. Quem é esse camarada? Né? Jeremias, não, Elias, outro, João Batista ressuscitado. Versículo 15. E vós, aí Jesus se volta para os discípulos de novo. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí vai no versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, depois do apóstolo João, que dá uma confissão da pessoa de Jesus de forma plena e convicta, né? Porque lembre-se que João reconhece Jesus como o Filho de Deus e o Cristo. Então, além de João, Pedro teve essa revelação, que ele revelou claríssimo, não da parte dele, Pedro, mas da parte do Espírito de Deus. Versículo 17.
E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí vem o Espírito Santo e dá a revelação ao Pedrão, né? O Pedro que era tão impulsivo, tão falava qualquer coisa que batia na cabeça, mas aqui nós vemos um homem dirigido, controlado, guiado, né, pelo Espírito Santo. Bastante interessante isso aqui. Ah, ok. Os discípulos continuavam leais a Jesus, voltando lá na página 23, ao mesmo tempo que as massas se afastavam. Dele, Jesus começou a predizer sua morte e ressurreição e teve início a última jornada a Jerusalém. Foi durante esse tempo que Jesus proferiu diversas de suas mais famosas parábolas. A ressurreição de Lázaro convenceu os membros do Sinédrio que deveriam eliminar a Jesus. Não deveria ser o contrário? Que a ressurreição de Lázaro deveria levá-los a crerem mais no poder de Cristo como Messias, o Messias de Israel? Não. Muito pelo contrário. Para vocês verem como Satanás enche o coração das pessoas quando elas não têm convicção da presença de Deus, não é? Eram simples religiosos, mas eles não tinham experiência com o Deus vivo. Então, quando viram a ressurreição, eles acreditaram. Tinham que acreditar, porque o camarada estava morto, cheirando mal, 4 dias. Lázaro vem para fora, o camarada ressuscita, meu Deus, aí levanta uma ira no sinédrio, vamos acabar com a raça desse homem. Porque esse homem se tornou o quê? Uma ameaça, não para o povo, não. Jesus não se tornou ameaça para o povo, se tornou ameaça para quem? Para os fariseus, para os membros do sinédrio, para os religiosos. E às vezes acontece algo parecido. Eles mesmo não faziam nada, né, pastor? Não faziam nada, absolutamente. Se dizia Quando assim, viram Jesus fazendo e acontecendo, e mais agora a ressurreição de Lázaro, o que eles pensaram, a grosso modo? Vamos perder o nosso lugar no sinédrio, porque esse camarada está fazendo muito mais. Então, eles tinham consciência que não faziam absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, a partir daí, claro, era propósito de Deus. Eles passaram a determinação de eliminar Jesus, não é? A ressurreição de Lázaro, repito, convenceu os membros do Sinédrio que deveriam eliminar Jesus, abafando juntamente com ele a ameaça de uma revolta messiânica. Eles tinham medo de perderem a posição deles no Sinédrio, tinham muito medo, né? Isso parece que acontece nos dias de hoje, né? Como Deus começa a usar qualquer um de nós, sempre vai ter alguém ao nosso lado que vai se sentir ameaçado. Eita! O Kleber está sendo mais usado do que eu, vou fazer de tudo para detonar o Kleber. Eita, Angélica está sendo mais usada do que eu, vamos fazer de tudo para detonar a Angélica. Ei, a Isabel, o quê? Está sendo usada mais do que eu, vamos fazer de tudo para detonar a Isabel. Irmão, isso é a mesma coisa. Mesma coisa, basta Deus usar um pouquinho mais. A gente, nós vamos, sem querer, gerar ameaça. Isso é normal? Totalmente normal. É para eu e você ficarmos em parafuso, em desespero? Não. É para dar glória, bem alto. Glória a Deus, que eu estou servindo de ameaça para alguém. Glória a Deus, que Deus está se agradando na minha vida. Glória a Deus. Estou ameaçando? Está ameaçando o Kleber? Dá glória. Está ameaçando a irmã Angélica? Dá glória. Está difícil, mas dá glória. Está ameaçando a irmã Isabel? Não tem problema. Tá acontecendo no cronograma de Deus. Dá glória. Então nós temos que agradecer a Deus. Quando nós estamos em algum lugar, Deus está nos usando para a glória dele. E é só de pedir graça para aguentar a pancada, né? Porque a pancada vem forte. Mas Deus é bom. E nos ajudará sempre para a gente superar as dificuldades. A última semana, né? Essa semana que vai entrar agora, né? Se não me engano, amanhã, não, depois da manhã, amanhã, na verdade, os católicos começam, né? A quinta-feira da paixão. É, Kleber, cuidado, hein? Não vai comer carne, não. Eita, Kleber. Kleber vai lá, tá rindo, porque ele já vai comer o bacalhau dele, o peixinho dele. peixe. Gente, que coisa doida. Tem cristão que segue ao pé da letra esse tipo de tradição até hoje. Parece que não cortaram ainda os vínculos com o catolicismo. Eu conheço 5 pastores, não vou dizer os nomes deles, não, nem que vocês me coloquem no paredão de fuzilamento. 5 pastores aí em Massachusetts, que eles pregam abertamente, irmãos, na Semana Santa não sejam loucos de comer carne, todo mundo no peixe e no frango, esqueçam o churrasco.
Você ouve aquilo, não acredita, fala, não acredito que eu estou ouvindo, peraí. O camarada está agarrado ainda com esse negócio de não comer carne na semana. Jesus, tem misericórdia, isso é coisa de adventista ou de judeu, mas não é coisa de crente, não, né? Aí os pastores que amam churrasco, né? Deus se agrada dos holocaustos, né? Da carne queimada, que alegra as narinas de Deus. Amém. Se quer ser bíblico, tá certo. Vamos queimar carne. Kleber, queima carne. Nesse fim de semana, só para dar raiva. Naqueles que. Eu Verdade. não Só de sei. cheirinho subir assim, fica até bravo. É isso. Então, gente, nessa Semana Santa, comam carne à vontade. Não é pecado, não tem nada na Bíblia que nos proíba, né? Isso, infelizmente, é uma tradição admitida pela Igreja Católica que, estranhamente, tem influenciado a muitos cristãos. Mas vamos conhecer, então, essa última semana. A Semana da Paixão teve início com a entrada triunfal em Jerusalém. Segundo se ensina e se estuda, a entrada triunfal se deu na quinta-feira. Na verdade, Jesus entrou na quinta-feira, mas aqui diz, né, no domingo de Ramos, né? Mas na verdade começa a Semana Santa na quinta-feira. Mas tudo bem, vamos partir então do início da semana, a entrada triunfal no famoso domingo de Ramos, que foi o domingo no nosso calendário domingo passado. Na segunda-feira, Jesus amaldiçoou a figueira estéril e purificou novamente o templo. A purificação do templo endureceu os membros do Sinédrio em sua determinação de se libertarem dele. Na terça-feira, Jesus pôs-se a debater com os fariseus e os saduceus nos átrios do templo. No templo, não templo, templo. Faltou a letra L aí, esquecemos na digitação. Templo. E proferiu seu discurso profético para os discípulos no Monte das Oliveiras. Quanto à quarta-feira, há silêncio nos registros dos evangelhos, a menos que Jesus e seus discípulos tenham participado da refeição da Páscoa na noite de quarta-feira. A terça-feira à noite também é possível. Então, aqui não se tem uma ideia exata se foi terça ou quarta-feira, quando se deu a chamada a ceia da Páscoa, ou a instituição da ceia do Senhor, mais cedo que a maioria dos judeus. Na noite de quinta-feira começam os julgamentos de Jesus, que vão até a sexta-feira pela manhã e a crucificação e o sepultamento teriam tido lugar durante a sexta-feira. Por que tudo isso? Lembre-se que sexta-feira, para o judeu, é um dia muito importante. Por qual razão, irmãos? Vamos lá, se alguém, ao que se lembra, se alguém já leu, se alguém já ouviu falar. A sexta-feira para o judeu é tido como um dia muitíssimo importante. Por uma razão. Qual é essa razão? Porque ia começar da sexta para o sábado, o dia santo lá, o Isto, esqueci. isto, isso. No nosso calendário, às 6 horas da tarde de sexta-feira é o início do sábado judaico, o Shabat. E no Shabat se para tudo, não se faz nada, não tem nenhum tipo de atividade, é zero atividade. Então, havia uma preocupação dos judeus em que os corpos dos supliciados à crucificação fossem retirados da cruz antes das 6 da tarde da sexta-feira. Se vocês leem com atenção os relatos da morte de Jesus, vocês vão observar que os judeus pressionam os romanos em retirarem os corpos dos crucificados antes das 6 da tarde. Alguém já observou isso? Lendo nos evangelhos, eles tinham essa grande preocupação, porque se passasse das 6 horas da tarde, seria uma profanação ao Shabat, uma profanação ao sábado. Estranho, não é? Embora foram os romanos que executaram a morte de Jesus, mas quem incitou a morte de Jesus foram os judeus. Então eles estavam ali no seu direito, entre aspas, de exercer a sua religiosidade. E o sepultamento também tinha que acontecer antes das 6 da tarde. Tanto que, curiosamente, Jesus morre às 3 horas da tarde, na hora nona. Era normal também
um supliciado, a um condenado à crucificação aguentar de 24 a 36 horas sofrendo ali na cruz, até chegar ao ponto da morte. Mas lembre-se que esta crucificação, que não envolveu apenas Jesus, mas 2 outros ladrões, foi executada durante a sexta-feira. Outro detalhezinho que poucos de nós talvez sabemos. Quando acontecia isso na sexta-feira, fazia-se um processo duro, cruel e doloroso para apressar a morte dos crucificados, para que os seus corpos não estivessem ali pendurados passado das 6 da tarde. E qual era o processo? Quebrar os ossos. Aí apressaria o processo da morte através de hemorragia interna, e aí matava o candidato à crucificação. Por isso que os judeus se preocuparam em quebrar as pernas do primeiro, do segundo, porque estavam vivos, lembram-se disso? Estavam preocupados em quebrar as pernas, porque tinham que apressar o processo da morte deles, porque do contrário eles ficariam pendurados ali. Eles poderiam morrer em qualquer dia da semana e os corpos ficariam ali de 24 a 36 horas. Mas lembre-se que quando se dava a crucificação na sexta-feira, era doloroso demais, porque o processo da morte tinha que ser apressado na quebradura, no quebrantamento dos ossos. Mas quando chegaram para Jesus, perceberam que Jesus já estava o quê? Morto. Porque diz a Escritura que Jesus ele morre às 3 horas da tarde, hora nona da sexta-feira. E segundo o próprio Evangelho de João, Jesus morre de ataque cardíaco. O quê? De um massivo ataque cardíaco. Como é que eu sei disso? Vamos ao Evangelho de João, capítulo 19. Já vamos terminar em seguidinha. Só para a gente fechar essa linha de pensamento que é interessante. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. Quero que vocês... Eu tenho certeza que vocês já passaram pela leitura desse texto, mas na maioria das vezes a gente não observa os detalhes, e os detalhes são bem interessantes e chamativos. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros 2, um em cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, uma epígrafe, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Você que foi católico vai se lembrar disso, Nos crucifixos que apresentam Jesus morto numa cruz, em cima aparecem 4 letras, INRI. Alguém se lembra disso? Se alguém aqui foi católico, INRI. É a abreviatura em latim, Jesus Nazarenus Rex Iderum. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. INRI é a forma latina, é a abreviatura de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Versículo 20. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde estava Jesus crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim, os 3 idiomas que eram falados ali pela população: hebraico, grego e latim. Ainda que a maioria falava em aramaico, mas entendiam a leitura no hebraico. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Aí Pilatos dá uma retruca muito bem colocado, O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. E assim foi, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Isso foi o cumprimento do Salmo 22, 18. Se você quiser anotar, vá lá no Salmo 22, 18, que fala sobre esta profecia. Salmo 22, verso 18, fala exatamente sobre essa profecia que tinha que se cumprir, ou seja, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, porém, pois fizeram estas coisas. Verso 25. Junto à cruz
de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Jesus estava se referindo a quem? A João. Depois disse ao discípulo, a João: Eis aí a tua mãe. Desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então Jesus estava transferindo o direito de responsabilidade de cuidar da sua própria mãe para quem? Para João. Então João se tornaria ali, por parte de Jesus, o filho adotivo de Maria. Então ele cuidaria a partir dali, naquele momento, da pessoa de sua mãe, Maria. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Versículo 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, não é? Lhe achegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Verso 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebrando as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou um lado. Isso aqui que eu quero chamar a atenção no verso 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Quem falou isso? João. João viu isso. Ele viu exatamente quando o soldado romano perfurou o lado de Jesus. Como eu sei que Jesus teve um ataque do coração? Jesus teve uma coisa chamada pericardite, ou, miocardite, que é a infecção e a explosão do músculo cardíaco. O nosso coração tem um desenho, o tamanho de um pulso fechado, e é um músculo muito forte, muito resistente. Ao redor do nosso coração tem uma membrana chamada pericárdio. O pericárdio está cheio de um líquido chamado líquido pericardiano. O líquido pericardiano, ele permite com que o nosso coração faça isso aqui, ó. Esse movimento de dilatação e contração, sem realizar o atrito. Porque, ó, é muito rápido e muito constante. Imagine, se não tivesse um líquido que lubrificasse o coração nesse movimento, era normal que geraria o quê? Um atrito e provocaria danos, até queimaduras, dentro do nosso peito. A lança do soldado romano, ela simplesmente abriu a saída do pericárdio, ou seja, quando Jesus morre, o músculo cardíaco ele é partido em dois. Ele se afasta. Quando ele se afasta, é normal, ele rompe a membrana. E o líquido pericardiano vaza ao redor. E aí, quando o soldado romano penetra a lança, é normal que, como diz o escritor, o próprio evangelista João, sai primeiro sangue, não é, que é normal, e depois sai água. E essa água foi o quê? Foi o líquido pericardiano. Então já foram feitas várias análises ao longo da história dos anos e concluiu-se que Jesus definitivamente morreu de amor. Nos amou até a última instância, porque o seu coração se inchou, o músculo cardíaco se partiu, que foi uma pressão insuportável, isso é muito difícil acontecer, mas aconteceu, ele se afastou, ele se cortou ao meio, e nisso quebra a membrana ao lado, chamado pericárdio, e o líquido pericardiano vaza com sangue no momento que o soldado romano o penetra com a lança. Isso é tremendo, isso é simplesmente tremendo. Nosso Jesus morreu por nós, por cada um de nós, pelo imenso amor que ele teve por nós e pela extrema carga de pecado que estava sobre ele, né? Porque a Escritura se cumpriu dizendo que ele levaria sobre si todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, né? E pelas suas pisaduras nós somos sarados. A ressurreição ocorreu bem cedo na manhã de domingo,
né? O texto de Mateus 28:1 dá a entender que ele se ressuscitou na primeira hora do primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, às 6 horas da manhã. E Jesus apareceu aos discípulos por determinado número de vezes durante 40 dias, e durante os quais realizou o seu ministério após a ressurreição, e finalmente ele ascendeu aos céus. O ensino de Jesus, estilo e conteúdo. Estilo. O estilo das lições dadas por Jesus era colorido e vivo, com muitas figuras de linguagem. Frequentemente usava epigramas, que não são esquecidas com facilidade, com muitos trocadilhos que muitas vezes não são compreendidos pelas traduções. Muitas declarações eram feitas usando contação de histórias, paralelismo, parábolas e recursos de debate. Sem dúvida, Jesus era um mestre e tanto. É o mestre dos mestres. Então, ele usava recursos gramaticais, ortográficos, recursos linguísticos, com o objetivo de quê? De chamar a atenção e de ajudar a memorizar todos os seus ensinamentos. E o conteúdo? O amor a Deus e ao próximo compreendem os dois principais mandamentos éticos de conformidade com Jesus. Seu conceito da vida santa exaltava mais o interior do que o exibicionismo hipócrita. Além de pregar o amor, Jesus claramente afirmava constantemente a sua natureza divina e a sua filiação especial para com Deus. Ele representava pessoalmente o reino de Deus. Com esta declaração, nós concluímos então a aula de hoje sobre a vida e ministério de Jesus. A próxima aula nós vamos entrar numa página muito interessante, que é sobre a história da igreja, em poucas letras, né? Porque não temos suficiente tempo, né? Em 6 aulas, né? Nós estamos gastando 6 aulas para estudarmos esta matéria. Então, a partir da próxima aula, se Deus quiser, já será o dia 3 de abril, com a graça de nosso Deus. Então, próxima aula, 3 de abril, estaremos estudando já sobre Atos dos Apóstolos. Claro, é um resuminho, impossível nós estudarmos todo o conteúdo de Atos dos Apóstolos, e vamos também já tentar dar início ao estudo das cartas de Paulo, né? Por isso que chama-se essa matéria Síntese do Novo Testamento. É uma síntese, é um resuminho, uma viagem panorâmica para nós entendermos a importância, o conteúdo desses 27 livros de grandíssima importância para nosso crescimento e nossa edificação espiritual. Dúvidas, perguntas, ou por enquanto tá tudo certinho? Tá tudo equilibrado. Amém. Graças a Deus. Então vamos agradecer a Deus. Obrigado à nossa irmã Angélica, irmã Isabel, Kleber, obrigado pela participação de vocês. Deus os abençoe. Agradeço aos irmãos que já puderam fazer o pagamento do mês de março. Deus recompense, continue sustentando poderosamente a cada um de vocês. E se ainda você não fez o pagamento do mês de março, tem até o próximo domingo, dia 31. Passou do domingo, infelizmente, né? Já no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mas vai ser verdade, vai ser a multinha de $10, né? Tem aluno que fica bom, pastor, você está brincando comigo, hoje é 1º de abril. Não, mas você passou do dia 31 de março, não é dia da mentira, não, é dia da verdade. Você está ganhando a multinha porque merece, esqueceu, não deu satisfação. Não são muitos alunos, né, que pagam no dia 1º de abril, tem uns 3 ou 4, ficam bem chateados, né? Não, hoje é o dia da mentira, não, hoje é o dia da verdade mesmo, né? Por crente não tem dia da mentira, né? Aqui nos Estados Unidos se usa April's Fool, né? O dia do tolo, o dia do bobo, né? Mas é o dia que a gente fica mais esperto, né? É o dia que você paga o seu aluguel, paga um monte de contas, né? Eu pelo menos sou assim, dia 1º de abril é o dia que eu mais procuro o cabelo na minha cabeça, porque é tanta conta para pagar, não estou reclamando, não. Mas é o dia do mês que eu fico um pouquinho preocupado. Mas se eu tivesse cabelo, eu ficaria com menos dores de cabeça. Mas amém. Graças a Deus, a gente não tem que reclamar, que Deus tem sido bom com a gente e nos suprido em tudo. Vamos agradecer a Deus com a palavra de oração. Vamos pedir o nosso irmão Kleber. Nosso irmão Kleber vai estar abrindo o seu áudio, né, e nos dirigindo a Deus uma palavra de agradecimento. Obrigado a todos vocês que estão aí se esforçando
Esteja orando, irmãos, porque daqui a pouquinho, né, irmão Kleber e irmã Isabel estão indo lá, se Deus quiser, caso eles queiram, para o médico, e e a irmã Angélica não pode ficar sozinha, não, a menos que ela queira ir para quinta. Ela já tinha falado dessa possibilidade de migrar para quinta-feira, mas a gente vai trabalhar da melhor maneira possível, porque sozinha ela não pode, prejudicada ela não pode. Então a gente vai já começar a mover as situações desde já, que eu já estou me preocupando um pouco, né? Eu estava esses dias pensando, irmã Angélica não pode ficar órfã, sozinha de jeito maneiro, mas a gente vai trabalhar para dar. É a primeira vez que isso acontece. Nunca tivemos nenhuma situação de nenhuma turma dessa natureza, né? Mas sempre tem uma primeira vez e a gente tem que aprender a contornar essas dificuldades. Seja me ajudando em oração, tá? E tudo vai dar certo, segundo a bondade de Deus. Irmão Kleber, dando graças com a palavra de oração. E próxima aula, 3 de abril, estaremos aqui, se Deus quiser, na nossa quarta aula desta maravilhosa matéria, síntese do Novo Testamento. Irmão Kleber, orando. Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso, ó Deus querido. Senhor, que tudo que aprendemos aqui, Senhor, esteja gravado em nossos coração. Continua, Senhor, nos capacitando em nome de Jesus, ó Pai. Graças te Coloca damos, para Deus. nós, Senhor, aleluias, a vida do pastor Luiz, Senhor. Toma também a família dele, ó Pai. Guarda a Em casa nome de dele. Jesus. Livra a casa dele de todo mal, meu Pai. Em E nome de continua Jesus. dando seu filho, Senhor, em tudo que ele precisar, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida dele. Aleluia. Deus, te pedimos que o Senhor guarde a casa da irmã Angélica, ó Pai. Toma a vida do esposo dela nas tuas mãos, os filhos, Em ó nome de Pai. Continua Jesus. abençoando essa família, ó Pai. Também colocamos nas tuas mãos, Senhor, a casa da irmã Isabel. Continua, Senhor, abençoando a Em filha nome dela, de Jesus. Pai, em nome de Jesus. E que tuas bênçãos também, Senhor, seja derramado na vida da tua filha. Ó Pai, te agradecemos porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Te louvamos e bendizemos o seu santo nome para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para nós não nos esquecermos: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. e na Seriedade, verdade, compromisso e compromisso, disciplina. isso, Seriedade, seriedade, compromisso e compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu, diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótimo final de quarta-feira, uma excelente semana que resta para vocês. E nos vemos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Paz do Senhor. Beijão no Amém. coração de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Paz do Senhor para todos. Obrigado.